Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Gustavo Pereira e estou trazendo 5 super dicas de Excel para você que está fazendo entrevistas ou quer melhorar seu desempenho do trabalho. Hoje vamos falar sobre uma função muito poderosa, o SomaSys. Observe o seguinte cenário, né? Temos um desafio de tratarmos uma base de dados que fala sobre o relatório de paradas de linha. Ela tem nessa base, tem tempo, tem turno, a máquina, a categoria da parada e a classificação da parada, se é uma parada planejada ou se é uma parada não planejada. Bom, precisamos estratificar para que os processos de decisões sejam mais rápidos, as análises sejam mais completas. Aqui temos 2 grandes desafios: analisar a parada por máquina e analisar a parada por categoria. Precisamos usar uma função que nos ajude a não apenas estratificar, mas que essa análise ela seja automática. Por exemplo, aqui nessa primeira linha a gente tem uma parada que foi de 31 minutos no turno A da máquina laser, né, que foi justamente a única parada que teve na máquina laser, foi no turno A. Mas vamos supor, né, que alguém colocou errado e depois percebeu o erro e na verdade foi uma parada do turno C, né? Dessa maneira, observou que automaticamente ela saiu da posição A e foi para B, para C. Mas vamos supor uma outra situação. Alguém esqueceu, na verdade, de compilar a informação e não era 31, era 311 minutos. Quando eu alterar, automaticamente a minha base também ela vai ser alterada, né? A minha estratificação. Essa é um dos grandes benefícios e força da função SomaSys. Quer conhecer? Acompanhe o vídeo. Bom pessoal, vamos agora encarar esse desafio e resolver essa situação utilizando a função SomaSys. Bom, primeiro ponto da função, de qualquer função no Excel, a gente não precisa gravar, a gente basta ler os argumentos. Mas antes de falarmos sobre os argumentos, a grande reflexão e análise que eu quero fazer com vocês é a seguinte: SomaSys, quando eu vou utilizar? Gustavo, quando eu vou utilizar a função SomaSys? SomaSys, você pode utilizar a SomaSy também, mas a SomaSy, ela só te dá um argumento, né? um intervalo de critério. É apenas um. O SomaSys não. São N argumentos. Então eu prefiro já condicionar a utilização só do SomaSys. Mas e quando então eu uso o SomaSys? O SomaSys você vai ser utilizado quando você tem que somar um valor, né? Tem uma soma de um valor, tempo, dinheiro, né? Enfim, e que você tem critérios. Por exemplo, vamos analisar o nosso caso. Eu quero entender o tempo de parada da máquina, né, de cada máquina em minutos. Só que eu tenho alguns critérios, né? Eu tenho alguns argumentos que eles condicionam, né, a minha equação. Quais são eles? São a máquina, né? Eu quero somar o tempo, mas eu não quero somar o tempo inteiro. Eu quero somar o tempo que se relacione com máquina, que estratifique a máquina. E eu quero somar o tempo que, além de estratificar a máquina, e que ele estratifique também o turno, né? Então são 2 estratificações. Se são 2 estratificações, você tem que utilizar o SomaSys, né? Então vamos aprender como é que a gente utiliza essa equação, né? Ela é muito simples e muito poderosa, de verdade. A gente utiliza muito no nosso dia a dia. Vamos lá. Eu vou colocar igual, é o início, né? SomaSys. E vou abrir o parêntese. O primeiro argumento, e é justamente esse o ponto que a gente não pode perder, ele está falando sobre o quê? O primeiro argumento é justamente sobre o intervalo de soma. Observe que ele está em negrito, né? Porque é justamente o intervalo que está ativo. Eu vou fazer bem pausadamente esse momento para passar bem detalhado e bem específico a análise. Bom, a primeira coisa que ele me pede é o intervalo de soma. E o que eu quero somar? Eu quero somar o tempo, né? Eu quero analisar, né, esses critérios, mas eu quero ter como resposta o tempo de parada. Então,
super dica, né? Não selecione dessa maneira o seu intervalo, né? Se você tem uma base de dados que é apenas uma base, selecione totalmente a coluna, né? Então eu vou selecionar aqui toda a coluna K, né? De K a K. Isso, o que significa de K a K? De K a K significa que eu vou somar todos os números que tiverem na coluna K, né? Bom, vamos agora para o nosso segundo argumento. Observe que eu não estou ensinando vocês a gravarem uma função. Estou ensinando vocês a lerem os argumentos dessa função. Vou dar um ponto e vírgula. E nesse momento, observe que tem uma transição, né? Daquele negrito. Ele sai, né, do intervalo de soma e vem agora para o chamado intervalo de critério 1. O que significa esse intervalo de critério 1? Ele quer que você analise agora, diga para a função, beleza, você está usando soma cis. Eu já entendi qual é o intervalo de soma. Agora eu preciso que você me diga, né, qual é o critério, o intervalo de critério. E eu vou começar o intervalo de critério, eu vou começar pelo turno, né? Então meu intervalo de critério está justamente na coluna L. Então eu vou selecionar aqui em cima L, de L a L, né? Ou seja, todo o meu intervalo de critério, quando eu olho o turno, vai estar nesse L. Então eu vou dar um outro ponto e vírgula. E observe que ele foi para o outro argumento. Depois do intervalo de critério, ele foi para o critério 1. O que significa o critério 1? É o critério do intervalo que você escolheu. Se escolhemos, né, como o intervalo de critério 1, o turno, é óbvio, né, que o meu critério 1 vai ser o turno. E o turno está aqui em cima, né? Então seleciono essa célula, né, que é a D4, onde ele vai fazer a análise. Bom, se eu fechasse o parêntese aqui, encerrasse a função, o que eu teria, né? Eu quero muito analisar isso com vocês, tá? Não quero apenas passar um vídeo que vocês façam uma replicação. Eu quero que vocês entendam profundamente o que significa o soma cis, porque eu tenho certeza que vão ajudar muito vocês no dia a dia. Aproveita esse momento e se inscreve no nosso canal, curte esse vídeo, indica para os amigos, é muito importante para a gente, é muito bacana essa troca de conhecimento, é muito legal as pessoas também conhecerem, tá? Bom, mas voltando à pergunta, né? Se eu parei, né, a minha função analisando apenas soma, analisamos apenas o intervalo de critério 1, que foi o turno, e o turno específico. O que significa isso? O que é esse 318? Esse 318 significa que todas as paradas do turno A foram 318 minutos, né? Aí você fala, poxa, Gustavo, eu tô achando que tem uma coisa errada nessa história. Bora ver? Vamos pegar dados, vamos colocar aqui filtro, né? E vamos selecionar apenas turno A. Vamos fazer um check, né? É importante. Quando eu seleciono aqui, olha a soma que deu justamente os 318 minutos, né? Então, a nossa função está funcionando, mas ela falta agora um outro argumento, né? Um outro critério, que eu vou fechar o parêntese, né? Deixa eu abrir novamente aqui o parêntese e vou colocar um novo ponto e vírgula. E agora, nesse novo ponto e vírgula, ele pergunta o seguinte: qual é o intervalo de critério 2? O intervalo de critério 1 foi o turno, né? Onde correspondemos com a coluna L. Mas agora, o nosso intervalo de critério 2 vai ser a máquina, porque queremos estratificar com a máquina também. Então, vou selecionar a coluna M, né? Selecionar a coluna M, vou dar um ponto e vírgula. E olha o que ele pergunta aqui. Ele pergunta agora, beleza, eu já entendi que seu intervalo de critério 2 é a máquina, mas qual é o seu critério 2? E o nosso critério 2 é justamente a máquina, né? Onde a gente escolhe. Vou selecionar aqui do lado e vou fechar o parêntese, tá? E vou dar um Enter. O que significa agora, né? Significa o seguinte, que a soma do tempo das paradas
da máquina laser que foram no turno A foram de 31 minutos, né? Então ele estratificou as informações e voltou, né? Deu um resultado para a gente de 31 minutos. Isso é muito bacana. Professor, vou fazer, né? Toda a mesma função para todas as células? Não, pessoal. Excel é produtividade de tempo, né? É eficiência. Mas nessa aula eu não vou explicar como faz o processo de travamento de células, né? Não é o objetivo. Então eu vou travar as células, mas não se preocupe. Vou deixar no card um dos vídeos que fala sobre travamento de células. Depois iremos aplicar outros vídeos também que vão te ajudar a realizar travamentos mais complexos, né? Bom, de imediato, o que é que eu vou travar? Eu vou travar aqui o meu primeiro critério 1, tá? Então, para eu travar, eu uso o cifrão, né? Antes da coluna e antes da linha. E vou travar também as minhas colunas, tá? As colunas da minha matriz, meu intervalo de soma, meu intervalo de critério 1. Vou travar tudo nesse momento. Meu intervalo de critério 2. E vou travar também o meu critério 2, tá? Com isso daqui, eu posso arrastar para baixo, mas eu preciso só destravar a minha máquina, tá? Porque se eu deixar minha máquina travada, que é essa célula C5, quando arrastar para baixo, ela não vai sair de laser, né? Então, não deixe de assistir o vídeo que fala sobre travamento de células, é muito importante. Então, eu vou arrastar agora aqui para baixo, tá? Vou fazer um check, tá ok, tá vendo a função? Beleza? Eu não posso arrastar para o lado da maneira que eu estou fazendo aqui. Eu teria que fazer um ajuste, né, na forma de travar. Mas como não é o foco do vídeo, né, eu não vou falar sobre isso. Mas vou copiar, né, eu vou fazer uma solução rápida aqui, que é copiar na barra de fórmulas a função, tá? Vou dar um Ctrl V. E aqui eu vou arrastar para o lado, né, a minha coluna, porque eu não quero mais agora avaliar o tempo de parada no turno A, eu quero avaliar no turno B. Então, joguei aqui, vou arrastar para baixo, vou fazer aquela conferida, tá vendo? Tá funcionando certinho. Faço aqui a mesma coisa, vou copiar a função, vou colocar aqui do lado, não quero analisar agora o B, quero analisar o C, tá? E venho para cá. Poxa, né? Eu já até coloquei aqui induzindo, né? Óbvio que eu quero ver o total de paradas, né? Tanto das máquinas, então vou usar a função soma aqui, tá? Tanto das máquinas, como também do turno. Quero entender em quais turnos mais eu tenho paradas de máquina, né? Aqui eu vou fazer um soma também aqui. Beleza. Primeira coisa, pessoal, para ficarmos tranquilos na análise, é validar se o nosso número está batendo, né? Esse 855 minutos é o número geral de todas as máquinas, de todos os turnos, de todas as categorias e todas as classificações. Vamos somar para ver se está certinho? Então vou colocar aqui um Ctrl Shift para baixo e eu tenho justamente o valor de soma de 855, né? Então com isso eu posso ficar mais tranquilo, né? Que a minha função está sendo bem aplicada. Eu sugiro sempre vocês validarem, né? Sempre validem. Bom, quais são as análises que a gente pode tirar dessa estratificação? Primeiro, que a máquina que mais para é justamente, né, a extrusora, com 296 minutos. Então, no processo de decisão da empresa, ela vai fazer uma análise, entender como é que estão os planos de manutenção, em quais pontos, né? Aí vai ter alguns outros deployments. Em quais pontos está sendo os maiores gaps, né, dessa máquina. E quando a gente olha por turno, né, ficou muito parecido o turno A e o turno C. Mas o turno A é o turno que mais tem paradas, né? E o turno B, nesse exemplo, é o turno que ficou com menos paradas. Isso também eu faço algumas análises, né? Quem são as pessoas que estão em cada turno,
né? E as manutenções estão sendo priorizadas mais nos turnos A e no turno C. Então são análises que vão te ajudar em todo o processo. Pessoal, de forma bem rápida, né? Irei também fazer análise por parada de categoria, né? Observe que eu não estou mais analisando agora nessa segunda tabela. Meu foco não é analisar mais a máquina, mas se é planejada ou não planejada, né? Essa é uma informação importante. Mas eu continuo com os critérios de turno. Então eu vou usar um soma sys também, da mesma maneira. Vou fazer um pouco mais rápido. Qual é o intervalo de soma? É esse o intervalo de soma. Qual é o meu critério 1? Eu vou considerar turno ainda. É aqui. Vou dar um ponto e vírgula. E qual é o meu critério 1? É justamente esse. O meu intervalo é o L, né? A coluna L toda. E o meu critério 1, né? Ele casa com ele justamente o meu turno. Vou dar outro ponto e vírgula. Qual é o meu critério 2? Eu vou analisar agora a classificação, né? Então eu aperto aqui, vou dar um ponto e vírgula, e meu critério 2 é justamente o que é correspondente ao intervalo, que é essa minha célula C18. Vou fechar o parêntese, né? O que significa aqui olha o resultado que deu 0. Significa que no turno 2 eu não tive nenhuma parada não planejada, né? A gente vai fazer esse check do número ainda para ver se está conformes. Antes, eu vou fazer um rápido travamento de células, tá? Eu vou travar todos os meus intervalos, né? Eu vou travar meu turno e vou deixar livre, né, a minha parada, a minha classificação. Vou arrastar para baixo. Vou fazer um check aqui, beleza? Ó, tá certinho. Vou fazer o mesmo processo, tá? Inicial, pois não é o foco do vídeo falarmos sobre travamento de células. Beleza. Só fiz alterar aqui para o C, para o B. E agora eu sigo o mesmo processo, copio a função e altero do B para o C, né? E aqui eu arrasto para baixo. Vamos fazer aquele soma para a gente ver se os números estão conformes. Vamos fazer esse soma também. E vamos fechar fazendo soma geral, que tem que bater 855. Bateu 855, né? Qual é a análise que eu faço aqui? Né? É uma análise muito interessante. A análise é que no turno A é o turno que teve mais paradas, né? Mas observe que as paradas, elas não são paradas planejadas, né? São paradas não planejadas, ou seja, a máquina está quebrando muito, né, no turno 1. As máquinas, né, estão quebrando muito no turno 1. Por outro lado, no turno 2, que é o turno que menos para, né? A gente viu que tem 238 minutos, é o turno que tem mais paradas planejadas, né? São as paradas que eu programo para fazer uma intervenção. Bom, pessoal, essa é uma pequena porção da grande potencialidade que temos ao utilizar a função SomaSys. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Aproveitem, refaçam os exemplos, estudem. Não deixe de se inscrever no canal, dá um like, curte, ativa o sininho, compartilha com seu amigo, com sua amiga e conte conosco. Muito obrigado!